dia. Aula de ciências hoje do 9º ano, nós vamos falar sobre as leis de Newton. Esse conteúdo está no capítulo 2 do apostila, página 3 e 4. Então, gente, quando a gente começa o estudo da física, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as leis de Newton, né, que a gente escuta falar muito quando a gente está no 8º ano, 7º ano, a gente fica, nossa, a gente vai aprender as leis de Newton, isso deve ser uma coisa muito difícil. Na verdade, não. Porque o que acontece? Os alunos acham que quando a gente aplica as leis de Newton, né, a gente tem que aplicar fórmulas, contas, mas na verdade não. A gente até tem como utilizar algumas fórmulas, utilizar algumas contas para resolver alguns problemas utilizando as leis de Newton. Mas não é o caso no 9º ano. No 9º ano, a gente precisa saber interpretar as leis de Newton e saber identificar, né, aonde essas leis são aplicadas no nosso dia a dia. Então o mais importante aqui no 9º ano é que a gente consiga identificar nos acontecimentos do dia a dia aonde que essas leis vão ser aplicadas, porque elas estão diariamente vivenciando, sendo vivenciadas conosco. E elas são três, né, as leis de Newton. A lei da inércia, a lei do princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Isaac Newton, né, ele elaborou essas três leis e a gente pode dizer que elas são até hoje consideradas grandes princípios fundamentais da física. Sem elas a gente não conseguiria resolver grandes problemas da física. E só para a gente ter uma ideia da importância dessas leis e da importância desse cientista, é que depois de tanto tempo essas leis elas permanecem da mesma forma que foram criadas e permanecem com a mesma importância que elas sempre tiveram, se não com mais importância ainda com o passar do tempo, ok? Como é que a gente vai fazer? Eu vou enunciar para vocês ao pé da letra como é definido cada lei, tá? E depois vou explicar, destrinchar com vocês, tentar fazer com que vocês absorvam ainda mais, tentem compreender essa definição, né? Essa descrição da lei, ok? Vamos começar com a lei da inércia, né? Que é a primeira lei de Newton. Outra coisa, outro detalhe, professor, são três leis. É aleatório? Não, não é aleatório, tá? Tanto que muitas vezes vocês vão achar assim, a segunda lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton, e às vezes o nome da lei nem é enunciado, tá? Porque já se pronuncia pelo seu número, primeira, segunda e terceira lei. Então tem que se respeitar essa numeração, ok? Essa ordem. Então a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? E enunciada ao pé da letra, como Isaac Newton elaborou, diz que todo corpo continua em repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que haja uma força que mude a força aplicada sobre ele. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Quer dizer então que se eu estiver parado, eu estou em inércia. Ok? Até aí todo mundo concorda comigo. Agora, olha que curioso. Se eu estiver andando a uma velocidade constante de 5 km por hora, eu também estou em inércia. Curioso, não? Por que eu também estou em inércia? Porque a minha velocidade não está sendo alterada. Eu estou mantendo uma velocidade constante. E se eu mantenho aquela velocidade constante, eu posso afirmar que o corpo está em inércia também. Compreendem? Então é pegadinha. Inércia não é só quando o corpo está parado, também quando ele está se movimentando, desde que ele mantenha uma velocidade constante, ok? Então vamos lá. Então para que eu quebre a inércia, tem que haver uma força externa
que aplique uma força extra sobre o corpo, que faça ela sair de repouso e se movimentar, ou que aumente a aceleração do corpo, que está lá, vamos dizer, em 5 km por hora e passe para 6, 7, aí saiu da inércia, ou até mesmo que retarde essa velocidade, estava em 5 e passou para 4, 3 km por hora, também fez sair da inércia, porque ela baixou a velocidade média dela, a velocidade constante dela. Então conseguiram compreender, mesmo que você aumente ou diminua, você está saindo da inércia, ok? Então essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é a lei do princípio fundamental da dinâmica, é a lei mais difícil de se compreender para os alunos, tá? Vamos lá. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional, tá? Proporcional ao da massa pela aceleração que ela adquire. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Quer dizer que a força que vai atuar, né, em um corpo, ela tem que ser proporcional à massa desse corpo. Então, se eu tenho um corpo com massa de 40 quilos, a força que eu vou aplicar sobre ele tem que ser proporcional a essa massa. Ou seja, tem que ser uma força proporcional a 40 quilos. Para quê? Para que eu consiga realizar um movimento sobre esse corpo. Conseguem compreender? Então, se não houver uma proporção relacionada com a massa do corpo, tá? Entre a força e a massa do corpo, eu não consigo aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Sempre tem que haver uma proporção entre a força aplicada e a massa do corpo, ok? E a terceira e última lei de Newton é a lei da ação-reação. É a lei mais comentada, né, pelos alunos. Ao pé da letra, ela diz que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que isso quer dizer? Vamos lá. O exemplo mais claro que eu tenho. Se eu chegar e empurrar uma parede, o que vai acontecer? Eu vou conseguir empurrar a parede para trás? Não. Quem vai para trás sou eu, porque os meus braços vão estender, correto? Por quê? Porque eu estou aplicando uma força, uma ação sobre a parede, né? E esta parede está aplicando uma reação sobre as minhas mãos. Então, esta reação é sempre de igual intensidade. Por que eu me movo e a parede não? Porque a parede está fixa no chão e eu não. Então, eu me movo. Agora, vamos prestar atenção no nosso caminhar. Ao impulsionar o nosso pé no chão, a gente está aplicando uma força de ação sobre o chão e o chão está devolvendo uma força de reação sobre aos nossos pés. E aí faz com que nos empurrem, né? Nos impulsione para frente. E isso acaba gerando uma força de reação de igual intensidade. Então é muito importante a gente entender que toda ação vai ter uma reação, sem exceção alguma, ok? E aí, gente, sabendo dessas três definições sobre as três leis de Newton, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 2. Eu quero que vocês citem 3 exemplos, tá, cotidianos do nosso dia a dia sobre a primeira lei de Newton, da inércia, 3 exemplos da segunda lei de Newton sobre o princípio fundamental da dinâmica e 3 exemplos sobre a terceira lei de Newton, ação e reação, ok?
Fico aguardando a atividade devolutiva. Vou pedir também, como sempre, que vocês façam um resumo, escrevam, que fixa melhor, ok? Muito obrigado, até a próxima.